Olá, gente, tudo bem? Bora continuar a nossa leitura bíblica. A gente viu na aula passada que Abrão acabou não depositando sua fé na proteção de Deus e acabou falando que Sarai era irmã dele. Faraó viu que ela era bonita, levou ali para a corte, só que Deus mesmo acabou mandando doenças, né? Mandando maldições ali para a corte. E quando Faraó percebeu que era por causa que Sarai era casado, ele, em vez de destruir Abrão, porque Abrão tinha uma promessa, Abrão era aquele que ia continuar a descendência, ia ter o descendente que iria abençoar todas as famílias da terra. Então o faraó manda Abrão e Sarai para fora do Egito, e agora a gente continua vendo o que Moisés nos relata. Em Gênesis 13, ele vai contar a desavença entre Abrão e Ló. Ele conta que Abrão, depois que saiu do Egito, foi para Neguebe com sua mulher, com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Ló era o sobrinho dele, mas como Abrão e Sarai não tinham filhos, ele e Ló não tinha pai, que o pai dele faleceu, eles mostram aí uma relação meio que de paternidade. Então, quando Abrão sai do Egito, Ló sai com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado quanto prata e ouro. Ele partiu de Negueb em direção a Betel. Betel, gente, significa Deus. Betel é a casa de Deus. Indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde ele já havia armado o acampamento anteriormente e onde ele tinha pela primeira vez construído um altar. Então mostra que ele retornou ao lugar onde tinha construído um altar e invocou o nome do Senhor. É tão engraçado esse relato bíblico, porque por mais que ele mostra a fragilidade de Abrão, de às vezes ter derrapado na fé, ele mostra um desejo de comunhão verdadeiro. Abrão, ele foi rico e não é pecado ser rico. O pecado é morrer rico, né? Porque existe um pensamento aqui que quem protege ele, a riqueza dele é a comunhão com esse Deus criador do universo. Esse gado, esses bens, ele só está administrando. Então, essa visão de que tudo que a gente tem, todos os nossos recursos financeiros, eles têm a ver com algo que nos deu, e não só financeiro, tá? Dons, aptidões, são algo que Deus nos deu para administrar e que será cobrado, né? Ele tira o nosso coração na esperança da riqueza e coloca na esperança desse Deus. É como se o centro de tudo que Abraão fizesse tivesse a ver com Deus e quem ele é. E aqui relata que Ló acompanhava Abrão e também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Imagina, gente, que eles eram nômades, eles ficavam vagando. Ali tinha uma região de terra, eles tinham gado, o gado precisava de capim, às vezes não tinha mantimento para tudo. Então, começou a surgir uma desavença entre os pastores de rebanho de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. É tão interessante ver a diferença entre os valores do reino e os valores dos homens quando o pecado entrou. Do reino, o maior é o que mais serve. Abrão era o mais velho, ele era o que tinha mais bens, ele era o que tinha mais força. Ele poderia dizer, é tudo meu e você se vira. Mas esse pensamento de andar com Deus, Abrão, com a sua humildade, representando esse pensamento dos céus, falou, tá aqui, Ló, escolhe você. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Eu te dou o direito de escolher para onde você vai. Olha que coisa mais linda. Ele não se apegou, né? Olhou Ló e viu que todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, a terra do Egito.
Olha para você ver o que ele queria. Algo que parecesse a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, que era a terra prometida, né? Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma são extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Oh, meu Senhor. Gente, a gente tem que orar muito por causa disso. Às vezes a gente confia nessa sabedoria humana, nessa falsa aparência. Quando Ló olhou aquele campo verdejante, aquele rio e pensou: eu vou me dar bem, eu vou para ali, ó. Ali eu vou ter mais recursos, eu vou ter mais dinheiro, vai ser mais fácil criar os animais. Existe uma facilidade, mas existe algo muito mais que físico. Existe algo espiritual. Ele está falando que ele escolheu um lugar onde as pessoas eram extremamente perversas, onde eles pecavam contra o Senhor. A nossa guerra, gente, é sobre padrões de pensamento. Eu fiz faculdade de medicina no Rio. Quantas pessoas e que padrão de pensamento errado lá tem, gente? Quantas pessoas os pais enviaram com a esperança de voltar médico e ficaram pelo caminho? E acabaram caindo em drogas, acabaram morrendo pela violência, acabaram entrando em sexualidades diversas. Então, muitas das vezes a gente vê o financeiro, a gente vê o abundante, a gente vê a parte de sabedoria humana e esquece com quem nossos filhos vão conviver, com quem que nós vamos conviver. A gente tem coragem de mudar de cidade para ganhar mais por causa de dinheiro e não pensa na violência do local. Não pensa nos locais onde, ou até mesmo profissão. Tem profissões, gente, que a gente entra e ali só tem perversidade. Então a gente precisa orar muito a Deus, abrir nossos olhos e deixar de escolher com os olhos da carne e começar a escolher com os olhos espirituais. A gente precisa realmente ter temor de locais extremamente perversos e pecadores. Tanta gente que vão para a cidade grande porque querem ganhar mais e acaba morrendo por uma bala perdida, acaba sendo assaltado, acaba mudando os valores. Então, existe um temor santo ao ouvir essa história. Vamos continuar. E aí, é engraçado que ele tem um contraste de duas coisas. Os dois eram homens que andavam com Deus, tá? Os dois, tanto Ló quanto Abrão, eles conheciam o Senhor, eles andavam com Deus. Ló, ele cresceu vendo Abrão erguendo altares ao Senhor. Ele saiu junto com Abrão na fé dessa bênção. Então, os dois eram tementes e vai mostrar ali. Só que Abrão, ele resolveu andar na confiança com Deus. Ló resolveu escolher a sabedoria humana. E Abrão, ao ser testado, ele resolveu dar humildade. Você vai ver que Abrão mantém aliança. Você vai ver quando testado e Abrão serviu Ló e Ló foi e os dois se separaram. Deus mostra uma coisa maravilhosa para Abrão. Ele disse ao Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda terra que você está vendo, darei para você e a sua descendência, os descendentes de Arão, para sempre. Então, a própria terra onde Abrão estava era a terra prometida. Só que ele não sabia, foi depois desse teste que Deus falou: tá vendo essa terra? Toda essa terra eu vou dar para sempre, para você e para sua descendência. E ele ainda fala: tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Gente, Abrão não tinha descendentes. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Vai conhecer, vai andar peregrinando, vai me
convidar, vai me invocar em todos os lugares, porque eu mesmo restaurar todas as coisas, eu mesmo vou construir essa cidade, esse local, essa terra prometida. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, sempre cultuando, sempre construindo um altar. Em Gênesis 14, ele vai nos contar uma história onde 4 reis estrangeiros estavam ali guerreando, destruindo toda a situação. E aí 5 reis cananeus resolveu guerrear contra esses 4 reis e levou uma coça lá no Vale do Jordão, onde o Ló estava vivendo. E você vai ver, eles saíram fugidos e deixou a cidade desprotegida para serem saqueadas. Então vamos entender essa história. Abrão socorre Ló. Naquela época, Anfarrel, um rei, Arioque, outro rei, Quedorlaomer, para quem não tem nome ainda de filhos, tá? Ou de netos, Quedorlaomer, vai a minha indicação, e Tidal, são 4 reis. Foram à guerra contra Bera. Agora vamos pegar os 5 reis cananeus. Estão lá em Canaã. Eles foram contra Bera, que era o rei de Sodoma, Birsa, que era o rei de Gomorra, Sinabe, que era o rei de Adimá, Semeber, que era o rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Então foram 4 de fora do Canaã contra 5 de Canaã. Todos estes últimos juntaram suas tropas na Vale de Sidim, onde ficava o Mar Salgado. 12 anos eles estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano eles resolveram se rebelar. No 14º ano, Quedorlaomer, os reis a que ele tinha aliado, derrotaram os Refaíns em Asteroste Carnaim, os Uzins em An e os Emins. Então o que acontece? Esse Quedorlaomer, ele mostrava assim, eu sou forte, forte padrão mundo. Se alguém plantou alguma coisa, na hora que eu estiver colhendo, eu vou lá com a minha força e tomo. Eu tomo as mulheres, eu tomo o dinheiro. A gente é forte, vamos juntar nossas forças e vamos dominar, porque o mais forte é o quem subjuga. Esse pensamento do mundo estava acontecendo ali em toda a região. Então esse Quedorlaomer, ele resolveu pegar os reis aliados e começou a derrotar. Então ele foi lá, e derrotou os Refaíns. Ele foi lá e derrotou os Uzins. Ele foi lá e derrotou os Emins em Savé. Os Oreus, desde o monte de Seir até o El Parã, próximo ao deserto. Então ele estava derrotando tudo, pegando tudo. Depois eles voltaram e foram para En-Mispaque, em Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Vamos esperar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e Zeboim, que é Zoar, marcharam e tomaram posição no combate do Vale Sidim. Então, esses reis que estavam no Canaã, vendo o que esses outros reis estavam fazendo na região, eles resolveram colocar o combate e falou, acabou, nós também somos fortes. Se você é bruto segundo o mundo, eu sou 2 vezes mais bruto. Então, eles queriam ir contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, contra Anfael, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis cananeus, eram 4 reis fora dos cananeus, estrangeiros, que contra os 5 cananeus que juntaram. Ora, o Vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Sabe o que ele está contando, gente? Que na hora da disputa, quando eles estavam perdendo, eles ficaram, como eles não conseguiam ir contra esses 4 reis, eles fugiram, deixaram a cidade para trás, eles saíram fugindo. Sodoma e Gomorra, na hora que o trem foi, eles não tinham nem
caráter de morrer para proteger a cidade. Eles deixaram o dinheiro e as mulheres para serem saqueadas e as pessoas da cidade desprotegidas, porque eles amaram mais a própria vida do que a honra. É esse pensamento. É aquele negócio que eu sou forte, sabe? Com quem é mais fraco, porque com quem é mais forte eu saio fugido. Então eles se fugiram e os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e seus bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então o problema também é que além de a gente ser bombardeado de maldade, de pecado, começar a achar normal coisas que desagradam a Deus, dependendo de onde a gente mora, a gente também vai estar suscetível a violências. Mas alguém tinha escapado e veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, né? Manre e seus irmãos Escol e Aner, que eram aliados de Abrão. Então eles foram lá e contaram para Abrão, para Manre e para os irmãos Escol e Aner o que tinha acontecido, que eram reis aliados. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Existe um contraste muito grande que a Bíblia faz entre o pensamento de Deus, do reino dos céus, e o pensamento do homem. Então ele faz o contraste dos homens que, por se considerarem fortes, eles subjugavam, de Abrão, que realmente era forte, então servia. Depois ele faz o contraste entre os homens que eram tão fracos em aliança que eles fugiram, tá certo? E deixaram as mulheres, os bens e tudo, porque eles quebraram a aliança. E eles mostram Abrão. Abrão, gente, ele manteve a aliança com Ló. Se você for pensar, Abrão não devia nada para Ló. Ló em si não tinha nada. Ló escolheu o local para onde ia. Ló levou tudo que tinha. Abrão só suportou de dar suporte para Ló a vida toda. Mas quando ele descobre que Ló tinha sido levado, por mais que ele não tivesse culpa, se ele falasse assim, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele queria representar uma aliança, que é uma aliança do reino. Ele se sacrificou, ele juntou, ele se importou pessoalmente com Ló. Independente do que Ló tinha feito, independente de quem Ló era, independente de desavença. Você vê que Abrão mantém a aliança, enquanto o pensamento do mundo não mantém. Quando Abrão ouviu que o seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Eu acho engraçado assim, ó. Abrão não era guerreiro. Eles ficavam migrando de local em local. Eles eram seminômades. Esses homens da casa deles, eles eram responsáveis, então, de cuidar das ovelhas, de cuidar das coisas, de armar tenda, etc. Tal. Fico imaginando que esses 318 homens treinados eram todos os homens, eles pegaram machados e etc e tal, e eram treinados mais ou menos, não é que Abrão vivia disso. E eu fico imaginando que essa coragem e essa aliança de saber que estão alicerçados por Deus. Então, Abrão pegou as pessoas que ficavam com eles, nascido na sua casa, e eu fico imaginando também que existe uma aliança. Abrão devia tratar bem esses homens, eles nasceram na casa. Abrão deveria ser realmente essa ideia de quem é o maior é o que mais serve, essa ideia de aliança, porque todos os homens, eles foram lutar mediante o chamado de Abrão, eles não fugiram. Então existe uma aliança ali nessa casa. Atacou-os durante a noite em grupos, assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou os bens e trouxe de volta o seu parente Ló. Oh, Senhor maravilhoso! Com tudo o que possuía, com mulheres e o restante dos prisioneiros. A gente está falando de um exército que estava dominando
toda a região. A gente está falando de 5 reis, de pessoas que tinham a mesma mentalidade de o mais forte é o que ganha, que tentou, e por falta de aliança e quebra de aliança, fugiram, tentou e não conseguiu parar. E a gente fala de um homem temente a Deus, que tratou a vida toda bem as pessoas que nasceram na sua casa, que era um homem de aliança, que era um homem que mantinha ali o seu altar aceso, a sua vida em comunhão com Deus, que resolveu ir atrás do Ló por causa da aliança de representar quem é Deus, conseguir derrotar esse deserto e trazer de volta Ló e todos os bens. Gente, vocês têm ideia? Ló, as mulheres e todos os bens. E aí a gente continua o relato mostrando ali que Abrão, voltando Abrão da vitória contra Quedorlaomer, então ele ficou, né? Nossa, Abrão derrotou Quedorlaomer e sobre os reis a que ele tinha se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Safé. Isso, o Vale do Rei. E então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, vamos parar para pensar quem é esse Melquisedeque? Ele está falando de um rei de Salém, Salém sem paz. Ele está falando do sacerdote do Deus Altíssimo. Não é de um Deus Altíssimo, é do Deus Altíssimo, do único Deus verdadeiro. E ele está dizendo que esse Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Tchan, tchan, tchan! Quer entender quem é Melquisedeque? Quer entender quem ele prefigura? Porque nós já temos o Novo Testamento e você sabe que Cristo, Jesus Cristo, é sacerdote, mas da ordem de Melquisedeque. Então, não deixe de vir amanhã orar com a gente e de ler a Bíblia com a gente, para que a gente possa abrir nosso entendimento sobre quem é esse homem maravilhoso que está sendo apresentado aqui nesse trecho. Bora orar, meu povo! Senhor Deus, muito obrigada pela sua escritura. A gente sabe que ela é luz para nossos passos. Senhor, abra nossa mente que a gente possa entender a sua história. Abra nossa mente para que a Bíblia possa guiar nosso caminho, Senhor. Traga pessoas para orar, para ler sua Bíblia. Senhor, que o mundo possa saber que sua palavra é verdade. Em nome de Jesus, a gente entrega a nossa vida, nossa igreja, para que o Senhor possa nos direcionar, que a nossa sabedoria e discernimento seja do alto, que a gente possa ser como Abrão, que o maior é quem mais serve. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, não deixe a gente ser como Ló, de colocar nossa esperança apenas no que é visível aos olhos. Faça com que a gente tenha temor do Senhor, que a gente reavalie e avalie segundo sua ótica os lugares onde a gente frequenta, como a gente trabalha, onde a gente trabalha, que a gente seja levado a entender o que o Senhor revela na sua escritura. Em nome de Jesus. Amém.